fazemos parte da Escola Lobo da Almada, somos do terceiro ano do ensino médio e estamos aqui para ensinar um pouquinho a vocês sobre um experimento chamado corpo carregado e corpo neutro 1. Mas para a gente entrar no experimento é necessário entender um pouquinho sobre os princípios da eletricidade. Então, a eletricidade iniciou na Grécia Antiga com um filósofo chamado Tales de Mileto, onde ele descobriu uma resina chamada âmbar, e com essa resina ele acabou atritando, fez o experimento de atritar essa resina em pelo de cordeiro, e ele observou que pedaços de madeira e palha estavam sendo atraídos pelo âmbar, e disso surgiu o estudo sobre a eletricidade, que se aprofunda também naquilo que nós estamos estudando sobre eletrostática, entre eletromagnetismo e entre outras coisas, como as cargas elétricas e tudo mais. Vem com a gente que a gente vai continuar explicando um pouquinho mais a vocês. Bom, nós temos também a carga elétrica, que é uma partícula fundamental da eletrostática. A carga elétrica é uma propriedade das partículas que compõem o átomo, no caso, obtendo seus prótons, que têm carga positiva, os seus nêutrons, que não possuem carga, e os elétrons que rodeiam a eletrosfera, que têm carga negativa. Bom, nós temos alguns princípios na eletrostática. Entre eles está o de atração e o de repulsão. E podemos observar que as cargas elétricas que possuem sinais diferentes, logo elas se encaixam, elas se juntam. Agora, aquelas que possuem sinais iguais se repelem. Um exemplo que podemos ter sobre atração e repulsão é o ímã. Quando você coloca duas faces do ímã que são iguais e tenta juntar, eles não se juntam. Ao contrário, um vai para um lado, outro para o outro. Mas se você encaixar o ímã com faces contrárias, faces diferentes, logo ela se encaixa. Isso é um princípio de atração e repulsão. Bom, nós também temos a conversão de cargas elétricas. O que seria isso? Quando nós temos um corpo que é isolado eletricamente, por exemplo, o isopor ou a borracha, a soma das cargas elétricas que estão nelas continua constante. Mesmo que hajam alterações de cargas, o sistema continua o mesmo. Nós temos também o processo de eletrização. No caso, quando o corpo ele pode perder ou ganhar elétrons. E dentre esses processos, nós temos três. Processo de eletrização por atrito, por contato e por indução. No caso do processo de eletrização por atrito, funciona da seguinte forma. Nós temos dois corpos e eles são matritados, no caso, eles são esfregados. E quando isso acontece, os corpos acabam ficando em módulo e em intensidade com as mesmas cargas, porém de sinais contrários. E nós temos também o processo de eletrização por contato, quando nós temos dois corpos condutores, um neutro e um eletrizado. E ao final do contato entre eles, o corpo que era neutro acaba ganhando uma eletricidade daquele corpo que era eletrizado. O processo de eletrização por indução. Imagine só, esse corpo aqui é o corpo A, ele é o indutor e está carregado positivamente. Mas nós também temos o corpo B, ele é o induzido, ele está carregado neutramente. E as cargas do induzido separam-se devido às interações eletrostáticas. No caso, as cargas negativas elas se aproximam das cargas positivas. Agora, as cargas positivas mais as cargas positivas, elas se repelem, elas não entram em contato entre si, portanto não pode haver uma indução. Mas afinal, o que seria um corpo carregado? No corpo carregado você tem tanto as cargas positivas quanto as cargas negativas em excesso. Já em corpo neutro nós temos as cargas positivas e as cargas negativas em mesma quantidade. Estamos aqui para fazer um experimento chamado corpo carregado e corpo neutro 1. E o nosso objetivo com esse experimento é justamente verificar a atração entre um corpo eletricamente carregado e um corpo neutro. Iremos utilizar o cabelo seco, um balão e a parede. Por quê? Porque o cabelo seco ele é um doador natural de elétrons. Logo, a borracha ele é atraído pelos elétrons. Iremos perceber que a frase os opostos se atraem se aplica diretamente também ao nosso experimento. Pois bem, quando aproximamos um balão eletrizado com a parede, que é uma superfície neutra, as cargas do balão se atraem intensamente com as cargas neutras da parede, porque elas possuem
elas possuem sinais diferentes, logo os opostos se atraem. Mas, se elas tivessem as mesmas cargas, iriam se repelir. No caso, o balão não iria grudar na parede. Espero que vocês tenham entendido, e é isso. Olá, meu nome é Beatriz Giovana e eu vim demonstrar o experimento de física. Para esse experimento, nós vamos precisar de uma bexiga como esta. O objetivo desse experimento é demonstrar a atração entre um corpo carregado eletricamente a um corpo neutro. Para o primeiro passo desse experimento, iremos atritar a bexiga em um cabelo seco e depois colocaremos ela na parede. O conhecimento aplicado sobre esse assunto é o processo de eletrização e eletrostática. Bom, a aplicação no cotidiano é através da gaiola de Faraday, que foi um experimento conduzido por Michael Faraday para demonstrar que uma superfície eletrizada possui campo elétrico nulo em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa. Um outro exemplo é o gerador de Van de Graaff, que constitui de um motor capaz de movimentar uma correia feita de material isolante. A correia atrita-se na parte inferior com uma escala metálica ligada a um eletrodo positivo ou negativo de uma fonte. Esse movimento eletriza a correia por atrito, que sobe pelo lado que está eletrizado. Ao chegar em contato com a segunda correia, as cargas elétricas de sinais opostos ao da correia entram por ela, deixando a esfera do gerador eletricamente carregada e capaz de gerar altas tensões elétricas. Um outro exemplo bem comum do nosso cotidiano é quando, ao sairmos de dentro do carro, levamos um pequeno choque. Isso acontece porque o carro também sofre um processo de eletrização por atrito, pois, ao se movimentarem, os automóveis e outros veículos eletrizam-se a partir do atrito com o ar.